irresponsabilidade. Quando você vê pessoas passando fome, você pensa numa melhor distribuição de renda e pensa em pessoas responsáveis para isso. Sim, existem pessoas responsáveis para isso. Se você olha e vê essa corrupção endêmica que nós vivemos e nós responsabilizamos um ou outro pela corrupção, sim, existem pessoas que são responsáveis. Mas como nós podemos mudar essa situação? Quando você olha para o nosso país e nós passamos por um momento onde a economia não está bem, já há algum tempo estamos vivendo essa realidade que está afetando a vida de todo brasileiro, de todas as pessoas. A culpa é do governo? A culpa é de quem? Ou quem pode mudar essa situação? Quem pode trazer mais empregos? Quem pode equacionar as coisas? A resposta a essa pergunta nós vamos encontrar nessa série de mensagens. E a resposta é: você é essa resposta. Eu e você somos responsáveis para mudarmos o ambiente onde Deus nos colocou. Sabe, uma das coisas que mais tem me trazido alegria nos últimos tempos é o fato de eu estar aqui nesse lugar. Nesses dias de encontro de férias que aqui passamos, nós alcançamos 33 crianças dessa escola. E aqui tem 140 crianças. E você consegue imaginar quantas pessoas estão diretamente ligadas a essas crianças? Você é a resposta para elas. Eu sou a resposta. Sabe o que Deus fez? Deus levantou a reviver como resposta para a vida dessas pessoas. Você é a resposta para as perguntas que às vezes nós queremos terceirizar. É sobre isso que nós vamos falar durante esse tempo. Hoje nós vamos aprender sobre a importância de fazermos diferença aonde Deus nos colocou. Essa série de mensagens ela está baseada num livro. Eu queria muito que você lesse esse livro. Esse livro é do pastor Marcelo Toshi, de Araçatuba. Você é a resposta. Deixe de dar desculpa para as coisas que estão à sua volta. Se posicione e seja a resposta para elas. Hoje eu quero te convidar a viver uma vida sem desculpas. Jesus viveu uma vida sem desculpas. Todas as vezes que surgiram necessidades diante dele, ele não deu desculpas. Ele foi a resposta. E Jesus diz assim: eu vos dei o exemplo, assim como eu fiz, façai vós também. Eu vos dei o exemplo, assim como eu fiz. É isso que eu quero que você faça também. Fala para a pessoa que está do seu lado: viva uma vida sem desculpas. Fala para ela: você é a resposta. Essa é a nova série de mensagens para nós hoje, inspirada no livro Você é a Resposta, do pastor Marcelo Toshi. E a primeira mensagem está baseada nesse texto que nós vamos ler agora. 1 Reis, capítulo 18, versos 16 e 17. 1 Reis, capítulo 18, versos 16 e 17. Mas antes de ler esse texto, eu quero que você vá comigo e olhe apenas aqui em João 14, 12, que diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Aquele que crê em mim fará obras ainda maiores. Ainda maiores. E aí vamos ler o texto? 1 Reis, capítulo 18, versos 16 e 17. Você pode ler aqui no seu smartphone, na sua Bíblia. Então
Obadias se dirigiu a Acabe e passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? É você mesmo, perturbador de Israel? 3 anos e meio depois, ele tem esse encontro. E 3 anos e meio depois, é essa pergunta que o rei faz a Elias. Eu queria dizer para você algumas coisas. E o que eu quero dizer para você, eu creio profundamente no que eu estou falando. Você pode até não concordar, mas eu creio no que eu vou dizer para você aqui, do fundo do meu coração. Eu creio que Deus está levantando pessoas para influenciar. Eu creio que nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus está levantando pessoas para transformar. Há poucos dias atrás eu fui a Itajaí, na igreja Reviver, lá em Itajaí, do meu amigo pastor Júnior Ostirola. E eu vi uma igreja que investe 3 milhões de reais em ação social naquela cidade. 3 milhões de reais. Eu vi uma igreja que está trabalhando, cuidando de todos os órfãos de Itajaí. Eu vi uma igreja que está investindo pesadamente na recuperação de pessoas viciadas. Recuperação de prostitutas, de travestis, dando novas oportunidades para essas pessoas. Cuidando de famílias destroçadas. Trazendo cursos de empreendedorismo para crianças, para adolescentes, para adultos. Gerando sonhos no coração de pessoas. Nessa semana eu tomei conhecimento de algo que aconteceu nos Estados Unidos, que houve uma mobilização de 14 mil adolescentes que se posicionaram como resposta para o tempo, para o local, para onde eles estavam inseridos. Eu creio que Deus está levantando pessoas para fazer a diferença, como resposta aos locais onde eles estão inseridos. Eu creio profundamente nisso. E sabe quem Deus está levantando? Deus está levantando também você. Deus está levantando a mim como resposta para essa geração, como resposta para esse tempo, como resposta para essas pessoas que estão à nossa volta, que necessitam tanto de Jesus. E nós não podemos ser egoístas, guardando no nosso coração ou para nós aquilo que temos de mais precioso. Então, preste atenção numa coisa: você é a resposta. Você é a resposta. O texto que nós lemos, mais uma vez: então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse: é você mesmo, perturbador de Israel. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual seria a tua reação se essa pergunta fosse feita para você? Qual seria a tua reação se você estivesse no lugar de Elias? Se você ouvisse uma pergunta nessa mesma proporção, qual seria a tua reação? Uma outra pergunta que eu quero fazer a você: você é perturbador do Brasil? Você é perturbador do seu bairro? Você é perturbador da sua cidade? Você gera incômodo onde você passa? Não o incômodo pelo incômodo, mas o incômodo pela presença de Deus na sua vida. O contexto desse texto vai nos mostrar que Elias se posicionou como resposta para um país, uma nação que estava corrompida, destruída, mergulhada no pecado. E ele se posicionou como um homem de Deus. E Deus fez coisas extraordinárias, sacudindo a vida daquela nação, daquelas pessoas, diante do posicionamento do profeta Elias. Pensa comigo uma coisa. Pensa comigo isso. O número de cristãos evangélicos no país cresceu 61% nos últimos 10 anos. 61%. O último censo do IBGE, que foi 2010, trouxe
a realidade de que nós já somos 42.310 milhões de evangélicos no Brasil, significando 22,2% da população. Isso é dado estatístico do IBGE de 2010. E pasme, a expectativa, a projeção para o próximo censo que vai acontecer no ano que vem é de que nós seremos 50% na nação brasileira. 50% da nossa nação. Em 2020, é isso que aponta o censo. Agora eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Por que será que nós somos tantos e não temos produzido tanta mudança, tanta transformação? Por que será que 22,2% não está produzindo a resposta e a mudança necessária para o nosso país, onde somos um dos países mais corruptos do mundo? A resposta é que nós não estamos entendendo que Deus nos chamou para nos posicionarmos como perturbadores da nossa nação, como homens e mulheres de Deus que se posicionem, não se corrompem por nada, que não quebram seus princípios, seus valores, que não passam por cima de absolutamente nada que possa ferir a Deus, em detrimento a qualquer pressão que venha a sofrer. Se estamos crescendo tanto, se a nossa fé em Jesus não consiste apenas em declarar em palavras uma religião, mas expressar em ações uma conduta dirigida pelo Espírito Santo que habita em nós, eu pergunto, por que os demais números das estatísticas não estão melhorando? Por que não está acontecendo melhora significativa? A expressão do rei Acabe aqui fala muito sobre como a vida do profeta Elias estava influenciando, incomodando toda a nação. Por que será que ele foi chamado dessa forma? Já se fez essa pergunta? Por que será que ele foi chamado assim? Quando nós olhamos para a vida de Elias, nós vemos alguém que não negociou os princípios de Deus, mas viveu no meio de uma geração adúltera e corrompida, de forma posicionada como um homem de Deus. Ah, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é um filho e uma filha de Deus. É diferente isso. Um pouco do contexto histórico sobre Elias. É muito importante entender bem o que estava acontecendo na época de Elias. O rei de Israel era Acabe, filho de Onri, que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, muito mais do que todos os outros que antecederam ele. É isso que diz a Bíblia acerca de Acabe. Ele não apenas andou no mesmo caminho dos erros de Jeroboão, mas foi além, desobedecendo a direção clara do Senhor para Israel, que não deveria se envolver com outros povos. Ele casou com a filha do rei Sidônio, Jezabel, que era uma mulher sacerdotisa do deus Baal. Acabe é influenciado então por Jezabel, que serviu e adorou o Baal, construindo um templo em Samaria e levando toda a nação de Israel ao pecado. Foi um período muito triste para a nação de Israel, pois eles passaram a viver um tempo do verdadeiro adultério espiritual, afastando-se completamente de Deus. Os sidônios acreditavam que Baal tinha atuação sobre os ciclos de suas colheitas. Sendo assim, o povo de Israel também começou a adorá-lo, acreditando que teria um melhor resultado em suas plantações. Para manter essa prática, Jezabel mantinha um território de Israel, mais de 450 profetas, que diretamente serviam a Baal. Enquanto Israel servia a esse Deus pagão, os profetas do Senhor estavam sendo perseguidos e mortos.
Obadias, um homem que Deus levantou, que estava na casa real, mas que temia Deus, ele mesmo escondeu 100 desses profetas em locais para que não fossem mortos, e ele cuidou desses homens diariamente. Foi nesse contexto conturbado que Deus levantou Elias, um profeta diante da nação de Israel. Presta atenção, tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos passando, toda essa pressão, todas as incertezas, todas as dúvidas, na verdade, devem nos canalizar como posicionadores cristãos diante dessas realidades. Não é para nos amedrontar, não é para nos acovardar, não é para nos omitir, é para que posicionemos como homens e mulheres de Deus, como resposta a essas circunstâncias, a essas situações. Presta atenção numa coisa, nem sempre, presta atenção nisso, nem sempre somos chamados por Deus para um desafio, quando as circunstâncias à nossa volta são ótimas. Nem sempre nós somos desafiados quando tudo está bem, quando tudo está dando certo, quando tudo está indo de vento em polpa. Na verdade, muitas vezes somos chamados como resposta para situações difíceis. Deus levantou Elias como resposta na situação difícil da nação de Israel. A nossa nação está numa situação difícil. Você é a resposta. Eu sou a resposta. A reviver é a resposta. O cristão é a resposta. Se nós nos posicionarmos e agirmos como Deus quer que hajamos, fazermos como Jesus fez, a realidade será transformada. Jesus nos chamou e Ele nos faz lembrar de que nós vamos agradá-lo quando nós vemos aquele que está necessitado e nos respondemos a essa necessidade. Lembra disso? Deixa eu te rememorar o que está escrito na Bíblia. Quando eu tive fome, você me deste o que comer. Quando eu estava nu, você me vestiu. Quando eu estava preso, você foi me visitar. E os discípulos perguntam assim, mas quando é que nós fizemos isso? Quando você fez a um desses meus pequeninos, a mim você estava fazendo. Sabe qual é o grande problema dos nossos dias? É que a maioria das pessoas estão voltadas para o seu próprio umbigo, estão preocupadas com seus problemas, suas necessidades, e eles fecham os olhos e se tornam indiferentes e insensíveis às necessidades daqueles que estão à sua volta. Eu só sou resposta quando aquilo me incomoda e me afeta. Não é assim que Jesus. Esse não é o Evangelho. Esse não é o Evangelho. Preste atenção. Na maioria das vezes nós não somos levantados como resposta quando tudo está bem. Quando tudo está bem é fácil. Nós somos resposta quando tudo está difícil. Eu queria que você desse uma salva de palmas para você mesmo hoje aqui, por favor. Sabe por quê? Eu estou te pedindo isso porque você é um valente, você é um corajoso, você está aqui, você está se posicionando, está fazendo, está servindo, está disposto. Deus nos tirou de uma zona de conforto e nos colocou aqui no local onde nós temos que nos mobilizar, nós temos que preparar, nós temos que servir, nós temos que limpar, nós temos que investir, nós temos que ajudar. E você está aqui fazendo isso. Parabéns, você é um valente. Quando nós chegamos hoje aqui por volta de 8h30, nós tivemos que varrer todo esse pátio, mas não é problema, nós não varremos a nossa casa. Mas parece ser tão difícil pegar essas cadeiras e colocar e voltar para cá. Mas nós não fazemos isso quando nós estamos em casa. Parabéns, você é um valente. Você está se posicionando como resposta num momento difícil. Deus te levantou como resposta a isso. Você é essa resposta. Você é essa resposta. Agora eu preciso entender o que Deus espera de mim, o que eu preciso trazer como consciência para levar uma vida sendo a resposta onde Deus me colocou. E um Elias dessa geração, um homem e uma mulher
dessa geração, que Deus levantou para fazer a diferença, para influenciar, para transformar as realidades, primeiro, ele precisa viver a sua identidade de filho. O Elias dessa geração precisa viver sua identidade de filho. Eu quero que você dê uma olhada comigo em Romanos 8, 15 a 17. Pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito de que somos filho. Eu sei que para muitos que estão aqui, talvez tenham até dificuldade de chamar Deus de Pai. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade disso, por uma série de razões. Mas eu tenho convicção que existe algo que Jesus, que Deus quer, que eu e você tenhamos em relação a Ele, é a consciência de que somos filho. E a palavra pai no grego é pater, e tem 3 significados. E viver como filho precisa ser a vida que você leva adiante esse significado. Pater significa aquele que cuida, aquele que protege, aquele que provê. Aquele que cuida, aquele que protege, aquele que provê. A consciência de que eu sou filho me leva a viver a minha vida nessa dimensão, de que eu sou cuidado, de que eu sou protegido, de que Deus me sustenta e de que nada vai mudar essa realidade. O nome de Elias trazia a identidade do Senhor. Sabe o que significa o nome de Elias? Só o Senhor é Deus. O nome dele trazia a identidade do Senhor. E o texto que nós lemos em Romanos diz: o Senhor nos fez filhos, nele nós fomos adotados como filhos, como herdeiros, como co-herdeiros em Cristo Jesus. João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora, o que significa viver como filho? De uma forma prática, viver como filho significa pensar como pai, agir como pai, falar como pai, sonhar como pai, gostar como pai e amar como pai. Quando eu trago a identidade de filho em mim, eu reflito aquilo que quem é a minha identidade, ou aquilo que eu sou em Deus. Vocês conhecem o Mateus, mas se vocês porventura não conhecessem o Mateus, tivessem me visto e chegassem a um local e encontrassem o Mateus, certamente vocês iriam identificar ele como meu filho. E a identificação de que ele é meu filho não é apenas por uma semelhança física, mas por aquilo que eu tenho produzido nele como pai. Quanto mais nós nos relacionamos, quanto mais nós nos envolvemos, mais nós nos parecemos. Foi isso que Paulo nos ensinou quando disse: sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. À medida que Paulo aprofundou o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Jesus, ele se tornou como Jesus. Me lembro muito bem do pastor Myon Gorokin, da igreja presbiteriana Sarang coreana, que dizia o seguinte: nós fomos chamados para sermos os pequenos Cristos aqui na terra. E eu sou um pequeno Cristo quando eu vivo a minha identidade de filho. Deus te fez filho não é por qualquer razão. Deus te fez filho porque Ele quer se revelar por meio de você, porque Ele quer se mostrar por meio de você. Ele quer que você tenha a mente dele, que você tenha os olhos dele, que você tenha o coração dele, que você se compadeça como ele se compadece, que você sirva como ele serve, que você ame como ele ama. Viva como filho de Deus. Viva como filho de Deus. O filho de Deus gosta daquilo que o pai gosta. Prioriza os sonhos que encantam, que alegram o coração do pai.
filho de Deus não vive para si mesmo, vive para agradar o Pai. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, diz: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, ele morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Essa é a vida de filho. Ele me fez filho porque ele quer ser visto em mim. E ele vai ser visto em mim por meio da minha maneira de falar, por meio da maneira de agir. Ele vai ser visto em mim quando eu mudo as minhas prioridades para as prioridades dele. É assim que ele vai ser visto em mim. Como filhos somos herdeiros, temos a herança do Pai por nós e em nós. Quando as pessoas nos olham, devem ver o nosso Pai. O nosso nome deve trazer menção ao nome do Pai. Eliseu, quando chegou na casa da sunamita e começou a relacionar com ela e com seu marido, ela identificou quem ele era e assim ela disse a seu respeito: vejo que esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Quando você chega nos locais onde Deus te coloca, qual é a visão que as pessoas têm de você? Como eles te notam, como eles te percebem, o que eles dizem acerca de você? Sabe por quê? Acabe diz que Elias era um perturbador, porque Elias diz: durante 3 anos e meio não choverá nessa nação conforme a minha palavra. E a Escritura diz que Deus cerrou os céus, 3 anos e meio sem chuva. O povo, a nação entrou num caos, havia fome, as pessoas ficaram desesperadas. E aí Acabe quis culpar a Elias porque ele estava perturbando. O que estava perturbando é porque tinha um profeta, um homem de Deus naquela nação. Esse momento aqui é o momento da mudança. Elias vem ao encontro de Acabe para dizer: vai chover, corra, vai voltar a chover. Eu disse para você que não choveria e não choveu 3 anos e meio. Deus manifesta, presta atenção no que eu vou dizer, Deus manifesta o extraordinário dele por meio da nossa vida quando nós vivemos como filhos dele. Foi Jesus que nos disse: tudo o que pedides em meu nome, se vocês crerem, vocês receberão. Foi Ele que disse: vocês farão obras maiores. Efésios diz que nós já fomos abençoados por Deus com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. Deus já te abençoou. Mas você não recebeu. Por que você não recebeu? Porque o elemento que faz com que essa bênção chegue na minha vida é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que o busca creia que Ele existe, é Ele que recompensa quem está buscando. Segundo, para ser o Elias dessa geração, você precisa reconhecer o seu chamado. Você precisa reconhecer o seu chamado. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo em Romanos 8,19. Presta atenção, gente. O dia que eu entendi isso aqui fez uma diferença gigante para mim. A natureza criada aguarda com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Uau! O mundo, o universo tem uma expectativa, sabe qual é? Que você se posicione como filho. O desejo do mundo, do universo, da nossa nação, do nosso bairro, da nossa cidade, é que tenha filhos de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Há uma grande expectativa. E a expectativa é que os filhos de Deus sejam revelados, sejam mostrados. É que as pessoas vejam em nós homens e mulheres de Deus. Essa é a expectativa da nação. Essa é a expectativa que está à nossa volta. A natureza aguarda, ela espera, ela anseia com grande expectativa que os filhos de Deus se revelem, que os filhos de Deus se levantem e vivam como filhos.
Se eu faço tudo aquilo que os outros fazem, não há nenhuma diferença em mim. Se eu falo como os outros falam, não há diferença em mim. Se eu tenho as mesmas atitudes que os outros têm, não existe diferença em mim. O mundo não está carente de iguais, está carente de filhos e filhas de Deus. É esse o chamado de Deus para mim e para você. O Filho de Deus não se preocupa com a reputação. Eu não estou preocupado com o que dizem a meu respeito. Eu estou preocupado com o que Deus quer de mim. Você precisa decidir hoje se você foi chamado por Deus ou chamado pelos homens. Não dá para caminhar junto isso. Os discípulos disseram isso. É lícito obedecer aos homens ou obedecer a Deus. Isso significa ir contrário à cultura, contrário aos valores. Todo mundo faz, todo mundo transa. Os jovens transam antes do casamento, eu não. As pessoas mentem, são corruptas, eu não. Os outros não importam com as pessoas ao lado, eu não. Ninguém me dá bom dia, mas eu dou bom dia para o outro. Se alguém bate na minha porta pedindo alguma coisa, eu não vou só fazer uma oração, eu sou a resposta para ela. Todo mundo pode fazer diferente, mas eu vou agir como um filho de Deus age. Eu sou a resposta a esse chamado. Eu não desisto das pessoas. Eu não deixo de perdoar as pessoas. Eu não nego o favor de Deus às pessoas. Entende? Viva como chamado. Reconheça o seu chamado. Reconheça o seu chamado. Presta atenção. Nunca ter sido chamado de perturbador é um mérito? Ou está faltando algo em mim? Nunca ter sido chamado de perturbador é um mérito para você? Ou está faltando alguma coisa em você? Em Atos, a Bíblia nos fala sobre o posicionamento dos discípulos. E aí, em Antioquia, se eu não estou enganado, diz assim: em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristão. Sabe quando eu sou chamado cristão? Quando Jesus é revelado em mim, quando eu vivo de acordo ao meu chamado. É assim que eu sou chamado cristão. A palavra cristão significa parecido com Cristo. É esse o significado da palavra. Na sua empresa você é assim chamado? Na sua escola você é assim chamado? Na universidade você é assim chamado? No seu trabalho você é assim chamado? Na sua igreja você é assim chamado? Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui. Sabe onde está isso? Atos 16, 17, 6 e 7. Esses homens que causaram alvoroço em todo mundo agora chegaram aqui. Sabe o que o desejo do meu coração é que as pessoas que estão conectadas conosco por causa desse local falem isso a nosso respeito. Esses homens e mulheres que chegaram aqui têm causado alvoroço no mundo. Amém. Seja a resposta ao chamado de Deus para você. Todos aqueles que estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Esse é o texto. David Livingstone diz: se uma comissão dada por um rei terreno é uma honra, como pode a comissão dada por um rei celestial ser considerada sacrifício? Se aquilo que as pessoas confiam a nós sentimos honrados por fazermos, como nós entendemos que aquilo que Deus nos confiou para nós é peso, é dificuldade? Terceiro, os Elias dessa geração geram uma santa insatisfação com o que está errado.
gera uma santa inconformação ou uma santa insatisfação com o que está errado. Romanos 12:2 nos diz aí, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não há possibilidade de experimentar a boa, perfeita e agradável. Nós vivemos dentro dos padrões. Paulo diz que há uma única forma de eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é se eu não me amoldar os padrões. E sabe o que isso significa? É você viver uma insatisfação em relação ao mundo. Elias era um dos 7.000 que ainda estavam em Israel e que serviam ao Senhor. Todos esses aqui adoravam a Deus, os demais adoravam outros deuses, mas Elias sabia quem era Deus, sabia do seu chamado e não se conformava que todo o povo não reconhecesse Deus como seu Senhor. Ele não se conformava com aquilo que as pessoas faziam que desonrava a Deus. Essa era a sua busca, o seu propósito. Não podemos nos conformar com a situação, não podemos nos conformar com a corrupção, com a apatia, com a frieza espiritual, não podemos nos conformar com a indiferença, não podemos nos conformar com a deslealdade, com a maldade, não podemos nos conformar. O mundo está desse jeito porque os discípulos não têm vivido como discípulos nele. Se você consegue imaginar 43 milhões, isso lá no censo de 2010, vivendo como discípulo, como seria essa nação? Mas eu disse que eu estou vendo e eu creio que Deus está levantando uma geração que vai influenciar, vai mudar. Eu conheci um empresário que está fazendo uma coisa que é inacreditável pelas pessoas. Isso lá na cidade de Sorriso, lá no Mato Grosso. Eles levantaram e eles começaram a construir casas para as pessoas que moram de aluguel. E eles financiam a casa com o mesmo valor que a pessoa paga de aluguel. Sem banco, sem nada. Ele colocou todo o patrimônio nisso. Ele disse assim, e nós vamos fazer isso chegar no Brasil. Porque a resposta somos nós. É eu que tenho que fazer. E eu fui perguntado, mas aí, que garantias você tem? Se nós não estamos preocupados com garantia, e por incrível que pareça, a inadimplência é zero. Ele disse desse jeito. Sabe por quê que essas coisas acontecem? Porque a gente está vivendo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando você dá ao pobre, você empresta a Deus. A Bíblia que diz isso, e são princípios que quando eu decido viver, Deus traz o céu, a terra sobre você. É assim. Você não pode se conformar. Quem não influencia é influenciado. Se você não influencia, pode ter certeza que você está sendo influenciado. E por fim, um Elias dessa geração é um agente ativo na transformação do mundo. É um agente ativo na transformação do mundo. Leia comigo 1 Tessalonicenses 1:8. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Aleluia! Eu tenho dito aqui, nós estamos em missão. Nós não fazemos missões, nós estamos em missão. É completamente, há uma mudança de mentalidade. Eu não estou sustentando missionário, eu sou um missionário. Onde Deus me coloca, eu sou a resposta para esse lugar. Deus me levantou para fazer a diferença neste lugar. E é o entendimento correto de Mateus 28:20. Vão por todas as nações, pregue o evangelho e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensina a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eu já ensinei a vocês, a força não está no ir, está no fazer. O imperativo é fazer. A palavra ir, na verdade, no auristo grego, é indo. À medida que você caminha por onde você passa, no clube,
no seu trabalho, na escola, no seu lazer, jogando bola, brincando de biloca, soltando pipa, andando nas escolas. Façam missões, façam discípulos. É assim, esse é o chamado, essa é a força, e isso significa ser um agente ativo de transformação do mundo. Deus trouxe-nos para cá, para nos tirar da zona de conforto. Você não percebeu isso? É muito bom chegar, está tudo pronto, ar-condicionado ligado. Aqui a gente nem precisa de ar-condicionado, está tudo fresquinho, né? Que coisa boa. Não é? O melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Ou nós ouvimos a diretora e a vice-diretora dizerem assim para nós: vocês são de verdade mesmo? Ou vocês são uns anjos que Deus enviou para cá? Sabe o que significa isso? Você está entendendo que Deus está te proporcionando você viver e fazer? Você tem noção de quantas crianças dessas aqui foram abusadas? Que eu e você podemos ajudar? Você tem noção de quantas famílias aqui que foram destruídas, que eu e você podemos ajudar? Você tem noção de quantos pais que não sabem ser pais, né, Júnior, que nós podemos ensinar o que é ser pai? De mães que não sabem ser mães, que nós podemos ensinar a ser mães? Você sabe quantas crianças aqui podem ter o seu conhecimento, a sua expertise de empreendedor? Quantas crianças aqui que podem dançar para Deus, podem aprender